aí. Eu vou fazer uma análisezinha, olha só de novo, de um HQ. Mas não dessa HQ inteira, porque caraca, tem muita história nessa HQ e a maioria delas são bem dispares, né? Mas eu achei legal essa coletânea aqui. Mas é uma outra história que tem aqui dentro. Uma história que tem aqui dentro. Essa aqui. Metrópolis, 1.500 km. Lá nos Estados Unidos, chamada de Metrópolis 900 milhas, né? Que na verdade é a distância real. Lá nos States, né? Quando foi criada essa história do John Byrne, né? Foi o escritor e desenhista dessa historinha. E arte final do Cal Kisson. Foi publicada em 1987, setembro de 87, na revista Superman, volume 2, número 9. Na época, né, que o John Byrne estava reformulando o Superman, um dos personagens mais importantes de sua reformulação foi esse carequinha aqui, Lex Luthor. Porque Lex Luthor, digamos que as encarnações anteriores do personagem mostravam ele sempre como um cientista maluco, um cara, né, que queria destruir o Superman, porque quando o Superman ainda era Superboy e ele estava em Pequenópolis, o Superboy fizeram uma experiência que o Superboy acabou acidentalmente levando o Lex Luthor a ficar careca. E não, isso não é nem meme, é sério. Nas histórias a motivação do Lex Luthor da Era de Prata era porque ele tinha ficado careca por culpa do Superboy. Pelo menos o Superman, o Lex Luthor da Era de Ouro fazia mais sentido, era simplesmente cientista maluco. Ok, né? Bom, mas aqui não. Aqui o John Byrne decidiu apresentar o Lex Luthor como um empresário podre de rico, que meio que se achava dono de Metrópolis e também, de certo modo, o cara mais importante do planeta Terra. Até que lá do céu esse cara despencou no foguete, mais ou menos, né? Apareceu aquele cara lá de azul, né, de colante azul, com capa vermelha e uma cueca vermelha também, né? Esse cara aqui, né, apareceu. Cadê ele? Uma história mais... Esse cara aqui, né, apareceu. Ele apareceu e se tornou no centro das atenções ao salvar a Lois Lane, né? Essa menina aqui, cadê ela? Aqui. Né? Salvou a Lois Lane. E até o Luthor, né, que tinha muitos interesses nela, viu-se que ela não estava mais nem aí pra ele. Nunca que ela tivesse, na verdade, mas acabou de vez, né? No seriado existe um pouco essa dinâmica. Se você lembra, né, o seriado se baseou muito nesse Lex Luthor, né? O Lex Luthor mais bonitão, inclusive, nem careca ele é, né? no seriado, quem lembra, quem já assistiu Lois e Clark deve saber, né? As Aventuras do Superman. Ótimo seriado, diga-se de passagem. Gostava muito quando passava na Globo e depois passou a passar no SBT também. Né? Dean Cain e... Eita, o pior que veio o nome na minha cabeça e sumiu. Enfim. Bichinha. Terry Hatcher. Eu acho que é isso. Terry Hatcher. Eu sou péssimo com inglês. Bom, mas a história em questão se passa, como eu disse, né, nessa região aqui. Metrópolis, 1.500 km. Uma lanchonete. Onde a garçonete Jenny Hubbard, né, ela atende, né, o Lex. E o Lex começa a fazer uma proposta para ela, sentar-se junto a ele e depois diz para ela passar um mês com ele em Metrópolis. E ele pagaria $1 milhão. $1 milhão só para isso. Ela fica revoltada a princípio, mas visivelmente ela começa a ficar com a cara de tipo, sem saber. E tipo, visivelmente ela ficou mexida. E o Luthor depois diz, né, que vai ficar esperando ela no carro lá fora 10 minutos. E aí as outras garçonetes e até a dona do estabelecimento ficam chocadas pela recusa dela, dizendo que se ele pagasse até bem menos que isso, elas aceitavam. Imagina $1 milhão, tá louco? Passaria um ano com ele, né? E aí
tipo, ela começa a ficar confusa, tem hora que ela liga pro esposo dela. E só que ela, né, o Wally, só que aí ela desiste, né? Quando ele atende, ela não consegue falar. E pouco depois, né, alguém vai avisar, olha, já foi embora. E ela olha, né, pra fora e o Luthor só fala, né, eu acho que é Cynthia. É a Cynthia, né, que é a motorista dele. Que... essa daí precisou de um tratamento especial. Ela foi mais resistente, mas eu tenho certeza que ela vai ficar com isso o resto da vida. Mexida com essa proposta. Curiosamente, muitos anos depois, um outro roteirista, né, quando Lex Luthor, esse mesmo Lex Luthor, ele se candidata a presidente dos Estados Unidos, acontece uma coisa curiosa, né? Ele sofre um atentado, e quem é a responsável? Jenny. Muitos anos depois, já bem mais velha, parece que toda aquela situação realmente ficou martelando na cabeça dela, ao ponto de ela chegar a esse ponto. E meio que esse atentado acaba se tornando, né? Se o Luthor já estava com uma certa vantagem nas urnas, aquilo ali torna ele se torna de vez, né, o favorito para vencer a batalha pela presidência dos States. Até porque, né, você sabe, não é exclusividade dos Estados Unidos, acho que isso acontece até em certos países, como o nosso país, Brasil, né, facadas e tiros costumam eleger gente, né, a gente sabe disso, mesmo que a proposta ninguém se importa. Até aqui em Pernambuco tem gente que elege governadora simplesmente porque o marido morreu no dia da eleição. Mas enfim, né, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão vai dar ruim pro meu canal ou não. Mas o fato é que de fato existe, né, toda essa mística do mártir, né. Mas o fato é que a Jenny realmente, você vê que isso mostra um pouco a ideia nessa história, né, uma ideia do cara que se acha acima do bem e do mal. Algum tempo depois dessa história, eu acho que foi em Action Comics 600, eu tenho essa história guardada em algum canto que eu achava ia ser difícil, né? Tá por ali nas minhas caixotas, lá fora, lá na garagem, tem essa janela aí, pronto. Enfim, é uma história com a capitã de polícia Maggie Sawyer, que há muito tempo ela e o Luthor não se batem, né? Até porque, né, qualquer um sabe que tem algo estranho naquele careca, né? E bom, o problema é que o Luthor também não gostou muito desse jeito dela e começou a tentar investigar a vida dela e descobriu alguns, entre aspas, bote-se muitas aspas nisso, podres da vida dela pelo fato de ela ser lésbica. E aí ele começa a querer suborná-la, e da forma mais absurda possível, né? Tem uma hora na história que ele manda uma secretária super bonitona entrar na sala, perfumada, ainda ficar umas poses bem, né, pra cima da Maggie, como quem diz, né? Eu sei, Maggie, que a gente tem gostos muito em comum, né? E tentando subornar ela. Só que pro azar do Luthor, por dois motivos, dá errado. Primeiro, porque a Maggie não é dessas que se compra com qualquer coisa. Ao contrário do que ele pensa, nem todo mundo tem seu preço. E ela já tinha enfrentado muita coisa por conta, né, de sua sexualidade, né, de sua orientação sexual. E, né, não ia ser o Luthor que iria conseguir, né, quebrar ela. E segundo, que o Luthor é que acabou se quebrando, porque ele acabou descobrindo que tinha um câncer por conta do anel de Kryptonita que ele carregava lá. Se lascou, ele perdeu ainda a mão. E isso depois, mais pra frente, ele iria perder muito mais que isso. Mas um dia, quem sabe, a gente fala sobre essa história, por que não? Mas a reflexão que fica pra gente é que, ao contrário do que muita gente pensa, nem todo mundo tem seu preço. Nós temos que se valorizar. A gente tem que entender quem nós somos. A Jenny ficou tocada, tal como talvez outras mulheres que o Luthor conseguiu convencer através de seu poder, de sua influência, de seu dinheiro. Mas nem todo mundo tem seu preço. Nem todos nós temos. Na verdade, nenhum de nós deveria ser comprado por qualquer coisa.
Nós somos muito mais valiosos do que pensamos, né? A Bíblia fala que nós custamos um preço de sangue, o sangue de Jesus. Então por que a gente quer se vender por qualquer coisa? Às vezes a gente vende nossos ideais pelas coisas mais patéticas possíveis. Nunca se venda. Essa é a lição que essa história mostra, né? John Byrne, gênio, né? Ele que escreveu tanto essa história que eu apresentei agora em Superman 9 como em Action Comics 16, né? 600, perdão, 600, né? E é isso, cara. Essa é a análise e, né, a reflexão que eu faço sobre essa história. Espero que gostem, né? Mas essa, né, história que eu coloco aqui no canal, refletindo, né, histórias em quadrinhos. E eu te vejo na próxima, né? Próximo dia a gente, quem sabe a gente faça mais algumas desse nível aí, intercalado com outros, porque você tá vendo que o meu canal é muito variado sobre temas e eu gosto disso. Não dá pra ficar sempre na mesma, né? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.